Programa Edificar, com Otônio de Paula Júnior. Olá, campeão, olá, campeã. Tudo bem? Eu sou o pastor e vereador Otônio de Paula Júnior. Que bom estarmos começando mais um programa Edificar Entrevistas. E hoje é a continuação do bate-papo que eu estou tendo com o meu amigo senador Magno Malta. Eu e minha equipe viemos aqui para o Espírito Santo, estamos na cidade de Vila Velha, uma cidade turística abençoada por Deus, terra abençoada, terra do senador Magno Malta. Magno, tudo bem? Mais uma vez, bom te ter aqui, amigo. Prazer, meu. Maravilha. Magno, nós conversamos sobre muitas coisas semana passada e agora eu queria falar com você sobre algo que está tramitando no Congresso Nacional, que tem a ver com as igrejas. Conte um pouquinho sobre isso. Olha, tem que repetir, né? Um esquerdopata desse aí entrou porque o Renan, no segundo mandato dele, não sei com que intenção, fez uma resolução dizendo o seguinte, que qualquer cidadão que consiga pela internet 20 mil assinaturas, que é uma bobagem, 20 mil assinaturas? 20 mil assinaturas, Pouca. Entra com uma proposta, aquilo que ele entender e vira proposta de lei. E entrou a cidadã, que inclusive é do meu estado, uma advogada, propondo o fim da imunidade tributária das igrejas, que é um problema absolutamente sério. A Constituição, o Código Civil Brasileiro, acolhe essa proposição da Constituição de 88, que deu imunidade tributária tanto para igrejas, quer dizer, deu para igrejas, deu para as entidades religiosas, porque o país é laico. A mesma imunidade tributária que a minha igreja, que a sua igreja, que as igrejas evangélicas têm, a católica tem, a espírita tem, as confissões, as religiões afro, todos têm, e também partidos políticos e sindicatos. Então, esse esquerdopata, sei lá o quê, que propôs isso, e a intenção foi focada em igreja evangélica, embora seja advogada desinformada, porque na hora que tirar, vai tirar de todo mundo. Vai tirar de católico, de espírito. Vai todo mundo gritar. Sim, vai tirar do sindicato. Se vocês são de sindicato, direção de sindicato, acorde, porque o problema é de vocês. Partido político, que também tem. Então, o que acontece? Bitributação é crime, não é? Então é o seguinte, quando eu dou o meu dízimo, eu já recebi ele com tributo descontado, seu imposto de renda. Então eu dou meu dízimo, é meu, quando eu dou minha oferta. Então como que eu posso ser bitributado? E o pior de tudo isso é que a igreja, a instituição, a entidade religiosa num país laico, perde todo o seu respeito religioso, porque passa a ser como uma escola de samba, passa a ser como um time de futebol, vai ficar debaixo dos pés do Ministério Público. Então são mal intencionados e eu então relaciono isso a uma palavra, um discurso feito pelo senhor Gilberto Carvalho, quando era ministro do começo do governo Dilma, que ele foi para um fórum lá no Rio Grande do Sul, e lá falando para os abortistas, querendo fazer média, disse o seguinte, que a próxima meta, o próximo enfrentamento, eles gostam dessa frase, o próximo enfrentamento do PT é com esses evangélicos de cabeça vazia, que são guiados por pastores de televisão. E aquilo vazou na mídia, e ele tentou desmentir, porque eles são sempre assim, mas que não colou. Não colou tanto que a Dilma obrigou ele ao Congresso Nacional. Reuniu com a bancada evangélica para pedir desculpa, ele foi, mas uma desculpa só de H, assim, mentirosa, sabe? E foi legal porque ele chegou lá e acabou desmoralizando uns 3 ou 4 pastores, sabe? Que estavam naquela luta, enfrentando ele, chamando de mentiroso e fazendo ele desmentir na frente dos microfones. Quando ele chegou lá, que sentou, falou, eu queria cumprimentar o pastor, o deputado, pastor fulano, deputado fulano, que eu quero agradecer o telefonema que vocês me deram, e o pastor fulano que esteve lá comigo, para me dar um abraço, me dar solidariedade contra esses que estão falando mal de mim. Ficaram lá sem chão, sem saber para onde ir, com a cara de tacho, sabe? É outro cuidado que precisa ter. Então, eu atribuo a isso, né? Mas nós vamos, nesse debate, as últimas consequências, nós precisamos mobilizar o Brasil. Lhe peço, como vereador, que mobilize o Rio de Janeiro como liderança política que é, como liderança religiosa que essa é uma hora de nós nos levantarmos. Eu tenho dito o seguinte, o Brasil é uma nação majoritariamente cristã. Uma nação de católicos, de evangélicos, de espíritas. Nós divergimos doutrinariamente,
mas do ponto de vista da defesa da vida, da defesa da família, nós temos que estar juntos. Claro. E nessa questão, nós temos que estar juntos. E é obrigado até sindicatos e lideranças do partido político estar juntos para fazer esse enfrentamento. Porque o que a Constituição de 88 deu para um, deu para outro. O relator é o senador José Medeiros, que é uma pessoa do bem. No dia que você quiser entrevistá-lo, ir a Brasília, ele certamente lhe dará uma entrevista sem o menor problema. É um sujeito bacana e é quem está com esse relatório na mão, quem está com essa proposta na mão para poder relatar. E é uma luta espiritual que nós temos que enfrentar, é uma luta espiritual que nós temos que convocar o povo, sabe? E é uma luta social, porque nós temos que brigar pelos nossos direitos, porque nós pagamos impostos, nós vivemos num país e fazemos as nossas ações e não esperamos que os anjos desçam para guerrear no nosso lugar. Magno, sem dúvida alguma, você se tornou, ao longo desses anos do seu mandato, uma pedra no sapato da esquerda brasileira. Defina para a gente o que é a esquerda brasileira. Esquerda brasileira é ser a favor de casamento homossexual, ser a favor de aborto, fumar maconha, legalizar maconha. Porque antigamente, quando o cara era de esquerda, ele tinha outros ideais. Mas virou nisso. Simplesmente isso. E hoje a gente vê uma série de outras coisas. É a tentativa de chegar ao poder para aparelhar o Estado, roubar o Estado, tirar proveito para si e para seus asseclas. Na verdade, por que eu sei disso? Porque caiu o véu no Brasil. A máscara caiu no Brasil. O tapume que os escondiam como donos dos pobres, o povo da Bolsa Família, como o povo Minha Casa Minha Vida, sabe? Que na verdade era só uma fachada para assaltar o cidadão, porque o que esse senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez, roubando o BNDES junto com a Odebrecht, junto com a JBS, esses dois filhos milionários que nunca deram um prego numa barra de sabão, nenhum dos dois, e os asseclas da América Latina, sabe, todos. E essa manifestação última de apoio a Maduro num Estado, num país que não tem nem papel higiênico, e a Venezuela deve fortuna para o Brasil que jamais pagará, dada pelo Lula, para construir o trem de Caracas, e dinheiro dado. Olha, o presidente do Peru, o ex-presidente, está preso por causa de falcatrua com o Odebrecht. Maduro mandou destituir a Procuradora-Geral da República e cercaram o Palácio, cercaram a PGR por causa dos documentos que comprometem do esquema de corrupção da Odebrecht com eles lá. Então, o dinheiro do Brasil foi para fazer eleição em El Salvador. Lula entregou para a Bolívia as instalações da Petrobras, sabe? Tem um áudio dele rolando aí, ele fazendo um discurso lá, dando uma de bom, de Robin Hood, dizendo que ele combinou com o cara que tomasse a Petrobras de nós. Então, todas essas vagabundagens ficam escritas. Então é o seguinte, você ser de direita é você defender família, defender princípios, defender valores. Você ser de direita é se levantar contra a roubalheira, contra a canalice, contra a mentira. Então, o que é ser de direita e ser de esquerda? Então, eu acho o seguinte, nós precisamos lidar com gente que tenha vergonha, sabe? Até porque é sintomático e emblemático essa história de esquerda e de direita. Eu estava vindo do hotel, indo para o Senado, e passou um cara e fez um gesto obsceno para mim. Seu desgraçado, você não me representa, você é de direita. É claro que eu não represento o cara. Eu não tenho muita luta no Brasil, eu tenho duas lutas, eu tenho, aliás, três. Contra a pedofilia, contra narcotráfico e contra a corrupção. Se o cara me ofende, ele é uma dessas duas coisas, ou ele é pedófilo, ou ele é traficante, ou ele é corrupto, né? Ele falou, você é de direita. Eu fiquei pensando direita. Quando chegou no Senado, que eu entrei no plenário, eu vou subir na tribuna, eu vou falar um negócio ali. Porque me veio uma luz. E a Bíblia diz que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. O da direita tem nome, que a Bíblia diz que o nome do cara era Dimas. Mas o outro só chama ladrão da esquerda. Como isso é emblemático, ladrão da esquerda, né? E é o que bem tem aqui. Quando eles colocaram uma cruz com a foto do Lula na Avenida Paulista, aquela ofensa desgraçada, ridículo, né? Tem qualquer relação, mas não com o centro da cruz, com o lado esquerdo da cruz. Então, ser de direita é defender valores, é defender princípios, é amar o hino nacional, o hino da bandeira. É o sonho de ver crianças vestir verde e amarelo e tomar conta do país cantando o hino nacional. Ser de esquerda é fumar maconha e pichar a escola. Magno,
Nós falamos isso no outro programa e eu queria voltar a tocar nesse assunto agora, nesse programa, sobre a sua trajetória política. Você é um senador que o seu nome rompe o seu estado. Você é um senador do Brasil, você é um senador onde milhares e milhares e milhares de pessoas de outros estados que nunca votarão em você, a não ser que um dia você seja candidato a presidente da República, lhe admiram. Conta um pouquinho da sua trajetória política. Rapaz, eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a usar droga com 13 anos de idade, lá no interior da Bahia, em Tapetinga. Você foi dependente químico já? Eu comecei a fumar maconha com 13 anos, sim, entendeu? E graças a Deus, e crente tem essa mania, né? Dar testemunho, né? Conta tudo que aconteceu com ele, né? E isso é maravilhoso, que a gente bota uma bescola contra o diabo, né? Hoje tem muito político que usa droga, mas não tem peito para falar, né? Então, mas para mim não tem problema nenhum, não. Eu comecei com 13 anos, eu nasci em Macarani, cidade muito pequenininha no interior da Bahia, de um povo querido. Fui criado em Itapetinga, né? E foi em Itapetinga que eu aprendi a ouvir Otoniel, Oziel, seus tios, né? Oziel e Alda, Oziel de Paula, né? E com 17 anos, com 13 anos, Deus falou com minha mãe, profecia que eu seria senador da República, né? Sou filho de uma faxineira que... Com 13 anos, Deus falou com ela? Falou na reunião de oração. Aí como é que você acredita numa mulher que é faxineira de uma escola pública e ganha meio salário mínimo por mês, funcionário da prefeitura? Grande virtude dessa mulher era viver de joelho, falando com Deus, uma mulher que amava Deus sobre todas as coisas. E um dia falou comigo, Deus falou comigo em reunião hoje, não orei pelo seu pai, não orei pelos seus irmãos, só orei por você. E Deus falou comigo, meu filho, que você vai ser senador da República, Deus vai levantar. Senador da República, quando eu era menino, se eu ouvia falar em ACM, era como se eu ouvisse falar de um trovão, de um tsunami, de uma coisa gloriosa. Quando eu nasci os dentes, ele já era ACM, né? Lá no interior da Bahia. Como é que você acredita nisso? E com 13 anos eu participei de um processo eleitoral, de um candidato a prefeito chamado Evandro Andrade, sem a menor chance na vida dele de ganhar a eleição. Ele está vivo ainda em Teixeira de Freitas, doutor Evandro, era da Igreja Batista, não tinha chance nenhuma, porque a política era coisa do diabo, nem os crentes votavam nele, quanto mais os outros. E calhou que eu, com 13 anos, virei o orador principal da campanha desse homem. E os carros anunciavam comício, não anunciava ele, anunciava eu. E virou uma coisa regional, assim, muito forte. Não podia ter dois comícios no mesmo dia que o povo ia para o comício ouvir, porque eu era só um menino. E eu elegi ele prefeito da cidade, com 13 anos. E naquela época o voto era aos 18, né? 13 anos você nem votava. E dali eu fui para Recife aos 17 anos, para a casa do meu tio, pastor Manuel Cimento, que é pastor lá em Palmeira dos Índios, meu tio querido. Me deu uma oportunidade, a pedido da minha mãe, em Recife, né? E em Recife eu servi aeronáutica, né? E fiquei um ano na aeronáutica, quando fiz 18 anos. 11 meses, no 12º mês, fui preso por um aspirante, o Washington, porque ele queria que eu chamasse ele de tenente, mas ele era aspirante. Só vaidade, essa vaidade de punir, recruta e tal. E eu estava de serviço no portão sul da base aérea do Recife, lá no Jordão, ali atrás do aeroporto dos Guararapes. E ele passou, eu apresentei a arma para ele, na frente do portão sul, e falei, tem um bom trabalho, aspirante, ofensa. Ele mandou o cabo Eloy, ainda me lembro, vir me buscar, me prender, porque eu tinha desacatado ele, a autoridade. O cabo falou, você está preso, bora. Eu falei, como que eu estou preso? Você desacatou, pô, você vai chamar o cara de aspirante? Esses moleques são vaidosos, eles querem te chamar de tenente. Mas ele não é tenente, está escrito aqui aspirante. Não, mas mandou te levar, embora, senão ele vai prender nós dois. Eu fui com o cabo Eloy, fiquei 30 dias. Mas a vida é assim. Quando eu me tornei deputado federal, presidente da CPI do narcotráfico, nós descobrimos que tinha coronéis, pilotos, aviadores da FAB, fazendo tráfico de drogas nas aeronaves da FAB. E um desses pilotos era o chefe do espaço aéreo da Amazônia, Coronel Washington, que vem a ser o aspirante que me prendeu. Não brinca. E eu, como deputado federal, presidente da CPI do narcotráfico, dei voz de prisão a ele. Que isso? Prendi, saiu algemado da CPI. Ironia. E perdeu, porque Deus é Deus, né? Perdeu a patente e aí eu fui para Recife e lá, eu passei esse ano lá, depois passei
4 anos no Seminário Teológico do Norte do Brasil. Fui para o Espírito Santo, cheguei lá em 82, tirando drogado da rua, pessoas da rua, que foi o sacerdócio que Deus me deu para cumprir e cumpro até hoje. Em 92, 10 anos depois que eu estava nesse estado maravilhoso aqui que me acolheu, sou filho adotivo, Nordeste me pariu, mas eles me criaram, acabaram de me criar aqui. E Deus falou comigo em Cachoeira de Itapemirim, no interior, que era a hora de eu começar o que ele havia falado com minha mãe aos 13 anos. Em 92, 10 anos depois de ter chegado a esse estado, eu saí candidato a vereador no interior, como você é hoje. Me elegi vereador em Cachoeira de Itapemirim em 92, fui vereador 2 anos. Em 94 me elegi deputado estadual. Em 98 me elegi deputado federal. Com 4 meses no Congresso Nacional. Eu me tornei o parlamentar mais conhecido do país. Eu falava mais com a mídia do que Fernando Henrique Cardoso, como presidente da CPI do narcotráfico. Em 2002 me tornei senador da República. Em 2010 senador da República novamente. Então, tentando servir a Deus, honrar o povo que tem confiado em mim e lutando com bandeiras e fazendo o povo entender com o verbo as bandeiras. Porque um homem que tem bandeira, um homem de causa, um homem público que tem bandeira para defender, ele será levado pelos ventos da bandeira que ele defende. Não é nem pela pessoa dele. Eu escuto muita história sobre mim, da pessoa fala assim, não, esse Magno Malta eu não gosto dele, né? Mas esse cara combate pedofilia, abuso de criança. Eu vou votar nele. Não, esse Magno Malta aí, rapaz, eu não tenho muita simpatia não, mas ele recuperou meu sobrinho. Né? Tirou o marido da minha irmã das drogas. Então o homem é levado pelo vento da bandeira daquilo que ele defende. Então no meu estado, quem não comunga com a mortandade e assassinato de crianças no aborto, vem comigo com essa bandeira. Quem acredita em valores de vida, vem comigo com essa bandeira. E aprendi uma outra coisa muito simples, que todo homem que se agarra a isso, não teme nada. Eu descobri que Deus não tem compromisso com frouxo. Isso. E minha mãe me dizia, meu filho, só faz sucesso quem anda na contramão. Porque tem a contramão boa e a ruim, igual o colesterol. Tem o bom e tem o ruim. Né? Então ela quis me mostrar uma figura de que se eu tentar fazer igual aos outros, comprar voto, me comprometer com os outros, contando mentira, armando mentira, sabe, fazendo falcatrua, sabe, dentro do próprio poder, sabe, para arrancar dinheiro. Bicho, eu garanto a você que eu não teria sido nem vereador. Então a minha trajetória é essa. Cheguei aqui, tenho cumprido um papel com o Brasil, com a nação. Eu agradeço a Deus que no momento em que a política no Brasil está criminalizada e que pouca gente tem o direito que faz vida pública no Brasil, poucos têm direito de andar na rua. Então, eu como um homem público que uma equipe sai do Rio de Janeiro para vir aqui para te entrevistar. Mas isso pode ser coisa de amigo, e amigo é suspeito, né? Não, mas eu até agradeço. Você é admiração mesmo. Poder andar na rua, né? Poder ser cumprimentado e respeitado pelas pessoas, né? No aeroporto e tal, né? E, de repente, de vez em quando eu ainda escuto, né? Um esquerdopata grita por aí, golpista, né? E, bom, o golpe foi fatal mesmo, né? Que eles sofreram o golpe em cima da corrupção, do roubo, da mentira, do assalto, sabe? Na máscara que caiu, mas nas pessoas no geral, eu, graças a Deus, não sofro nenhum tipo de hostilização, muito pelo contrário. Eu recebo das pessoas o respeito, o carinho, o abraço, a concordância, né? E coisa boa é as pessoas dizerem que se sente representado no que você fala, né? Do que, como você age, né? E é até engraçado que as pessoas me param e eles querem abrir o telefone dele e eu esperar em pé para ele me mostrar os meus discursos no telefone dele, né? Então, agradeço a Deus muito por isso. Então, é isso aí, fruto da minha trajetória, minha vida continua nas mãos de Deus. Você traça algum paralelo? Enfim, você acha que a política ela é um resultado, o quadro político, ele é também um resultado da nossa sociedade, do que nós vemos na nossa sociedade, até porque político ele não vem de um mundo, de um planeta chamado Corruptulândia, né? Ele foi parido, ele teve pai, ele teve uma mãe, isso, ele cresceu. Tem esse paralelo entre sociedade
e o que nós estamos vendo hoje na política? Eu acho que tem, porque o corrupto, ele é fruto do corruptor, né? Ele não nasce sozinho, né? Então é preciso, né? Então, e nesse jogo aí, nessa relação, a figura mais forte é o corruptor, né? É o corruptor. Ele é mais forte do que o corrupto. Porque eu conheço, por exemplo, pessoas que tiveram um mandato de vereador, gente de bem, respeitado na cidade, respeitado na sua comunidade, na sua igreja, e de repente foram desmoralizados porque precisava se corromper, pegar do prefeito, pegar do não sei quem e tal, porque precisava alugar ônibus para jovem para São Paulo, e é aniversário do pastor presidente, ele precisava comprar um relógio, senão ele pediu o povo para não votar mais nele. Então, estou falando de uma escala pequena de coisa, e é fruto disso. É fruto disso, né? O mesmo cara que disse que tem que acabar com a corrupção, que lhe abraça e que parabéns porque sua luta contra a corrupção, né? Você pode me dar 5 minutinhos? Sim, pode falar. Não, é porque eu tenho um filho que fez um concurso, mas ele não passou. Como assim? O mesmo cara que está falando contra a corrupção, que diz que você é o cara, está ali para te pedir um gesto de corrupção em favor dele. Entende? Quer dizer, isso é o pau que rola. Isso é o pau que rola. Então é fruto disso mesmo. Então nós precisamos nos civilizar, nos aculturar de outra forma. Quando a gente cita outros países do mundo, a gente tem que ver também que a cultura é milenar. Esse país tem um pouco mais de meio século, né? Um pouco mais de meio século, e o rei Emílio Odebrecht já disse que conta que o rei Emílio e o príncipe regente, que é o Marcelo, filho dele, que ele pratica a corrupção aqui tem mais de 40 anos. Né? Então, isso é uma prática, essa prática lesiva, ela estava aí. Então, esse câncer veio a furo, esse tumor veio a furo, né? Ele foi revelado, mas ele já estava dentro do corpo. Por isso que o Brasil hoje é um corpo doente. Mas cabe a nós mudarmos as culturas. Eu acho o seguinte, nós temos que preservar os valores de família, o resto é perfumaria, certo? O resto é perfumaria, o resto é só moldura. Preservar como? Eu tenho dito, nós somos um país de confissão cristã. Nós precisamos botar gente de confissão cristã que tenha valores e coragem no Congresso Nacional. Por exemplo, eu defendo que nessa eleição agora são 2 senadores. Nós podemos colocar um senador em cada estado de confissão cristã dentro do Senado da República e que tenham coragem de fazer o enfrentamento, que tenham coragem de dividir a bola, de gritar, sabe, de ir para cima, de defender o que acredita. A única coisa que nós não precisamos é a gente muda. Gente muda, que está lá é mandrake, está atrás da parede, se esconde, se contar comigo me chama, se precisar da minha assinatura, tudo bem, mas ninguém abre a boca. Disso nós não precisamos. Disso nós não precisamos. Precisamos de gente para o enfrentamento. Para o enfrentamento, gente de guerra, porque é uma guerra aquilo lá. Isso. É uma luta de interesses, é briga de interesse. Né? Então, acho que nós estamos precisando disso, principalmente nesse momento que a nação carece, a nação passa por um processo depurativo muito importante, feio, muito embora bonito também, porque é um processo que nós nunca vimos, um processo que estamos vivendo onde políticos, empresários, ricos, intelectuais vão para a cadeia, sabe? Querendo ou não, a democracia do Brasil, ainda que muito jovem, mas olhando para os países em volta de nós, ela está firme. Nós temos os poderes que de vez em quando se atropelam, de vez em quando tomam uma atitude bizonha, mas eles estão aí. Veja só, o Maduro mandar fechar a Procuradoria-Geral da República. Agora o Procurador da República no Brasil pede para investigar o presidente e nem por isso ninguém mandou o Exército fechar. Ou seja, as nossas instituições estão de pé. Estão de pé. Estão de pé. Quer dizer, você teria muito mais razão, por exemplo, para entender que se o Temer botasse o Exército fechar a Procuradoria, mas o Procurador Janot mandou investigar ele, certo? Denunciou ele. Não, nada disso aconteceu. Nem vai acontecer, porque nós temos democracia, diferente dessa ditadura lá, tão aplaudida pelo PT, pelo PCdoB, sabe? E ninguém foi solidário, não vi nenhum deles fazer discurso, sendo solidário ao governo de Roraima, que está lá recebendo esses venezuelanos, índios, gente desempregada passando fome. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o governo Temer, porque pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? E o Magno que bateu em Lula e na Dilma também tem se posicionado sobre Temer. Fala um pouquinho sobre Temer. Olha, quando eu fui presidente da CPI do narcotráfico, o presidente da Câmara era o Temer, que me deu todo o apoio do mundo.
uma pessoa que, enquanto cidadão, né, e eu tenho muita gratidão. Agora, eu conheço o Temer no parlamento. Das portas do parlamento para fora, eu não conheço. Os malfeitos dele não são do meu conhecimento. Eu não participei, não tenho conhecimento, não conheço os amigos dele, não tenho ligação de malfeito ou no escuro praticado pelos ministros que estão em volta dele. E se essas coisas todas comprovadas, documentadas, é preciso que todos paguem, que todos respondam, sabe? A lei é para todos e quem cometeu o crime tem que responder pelo crime. Por isso que quando eu vejo o PT chamando o Temer de corrupto, dá vontade de rir, porque lá está falando do bicho. Quando eu vejo o PCdoB todo enrolado, de Maria do Rosário a Jandira Fegali, tudo enrolado. Quando eu vejo todos eles, é o SUS falando do mal lavado. E de repente tenha sido por isso que eles escolheram o Temer para ser vice, porque eles já sabiam que eles eram iguais. Agora, nós temos um ordenamento jurídico em que todo cidadão é honesto até que se prove o contrário e que você tem o benefício da dúvida na sua defesa. E o amplo direito de defesa? O amplo direito de defesa. Ele está debaixo do manto da imunidade parlamentar, ainda enquanto presidente. Mas esse interesse todo de tirar o Temer não era pelo Brasil. Não é pelo Brasil. Até porque o Brasil é um país tão pujante, Otônio, que a economia vai se descolando disso. A inflação começa a cair, o emprego começa a voltar, o dólar cai, o país vai reagindo dentro de um marasmo desse. Então, eles queriam trazer o Lula de volta. Você via que todos dizendo, não, você imaginar o PT dizendo que está lutando contra a corrupção no Brasil, é um negócio hilário, é piada, para você rir e dizer que estavam ali direta já. Todos eles falaram a mesma coisa. Direta já é a tentativa de achar que pulveriza tudo. Eles têm MST, têm sindicato, que esses monstros foram alimentados com o sangue do dinheiro do povo brasileiro, que são milícias do PT. Eles juntos trariam o Lula de volta numa pulverização e daria a Lula o manto da imunidade e Lula ficaria impune e longe das garras de Moro. Então esse esforço todo é para tirar Lula das garras de Moro. Então o Temer é bandido, mas Lula é inocente. Temer é bandido, mas Lula bloqueia as contas do cara, tem quase 1 milhão. Temer é bandido, Lula tem 9,5 milhões na sua aposentadoria gorda, hein? 9,5 milhões. Agora manda se bloquear, descobre-se muito mais. Se bloquear os bens do filho dele é dinheiro que dá para fundar cidades. Então é aquela história, pimenta no olho dos outros é muito refresco, sabe? É aquela história do comunismo. Olha para seu adversário como se você estivesse olhando no espelho. E todos os seus defeitos você coloca nele. E se o PMDB é igual ao PT, eles se merecem. E se cometeram um crime, lugar de bandido é na cadeia. Para nós terminarmos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua esperança do futuro dessa nação. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança e nós não podemos perder a esperança. Não é? Tem gente que diz que a esperança é a última que morre. Então a esperança está tudo errado, porque a esperança não pode morrer. Esperança é esperança. Né? E nós temos que confiar em Deus. Porque essa nação está nas mãos de Deus. Nós estamos vivendo síndrome de Saul. Sim. Nós estamos vivendo o governo de Saul. Terra arrasada. Final de mandato arrasado. Parecia que não tinha mais saída para Israel. Deus tinha um Davi encaixado dentro da manga dele. Eu não posso perder a esperança. Como é que eu vou perder a esperança num país que tem tudo que devia ter e não tem nada do que não deveria ter? Eu vivo num país que tem a única empresa do mundo que tira ouro do chão 24 horas por dia, que é a Vale do Rio Doce. Num país que tem gás, num país que tem petróleo. O pulmão do mundo é aqui. A Amazônia é nossa. Um país que tem água, que tem peixe, um país que tem carne, que tem minério, que tem nióbio. Um país que chove. Um país que tem tudo. Onde se planta, dá. Aqui nós temos soja, aqui nós temos feijão, aqui nós temos milho, aqui nós temos mandioca. Nós temos animais silvestres, nós temos animais domésticos. Tudo que devia ter o país, esse aqui tem. E o que não devia ter, não tem. Esse país não tem terremoto, não tem maremoto,
O Estado Islâmico não é daqui. Bin Laden, quando estava vivo, nunca nos ameaçou. Aqui não tem vulcão. Aqui tem dois problemas sérios. Um é espiritual e o outro é moral. O Brasil é religioso, mas o Brasil esqueceu de Deus. Então nós temos que conclamar essa nação que se volte para Deus. E eu mantenho firme a minha esperança e tenho consciência no que vou falar para você. Deus nos dará um milagre econômico nos próximos 3 anos. Amém. Nós sairemos desse desemprego. Amém. O povo sairá desse sofrimento. Porque se existe de fato a tal nação que mana leite e mel, onde Deus mandou Moisés ir, foi para o Brasil. Ele ficou rodando feito um peru 40 anos no deserto e devia ter vindo para cá. Porque é aqui que tem Foz do Iguaçu. A água jorra é ali. Eu me lembro que em 86, quando eu estudei em Israel, tinha um professor na Universidade Hebraica de Jerusalém que tinha sido adido na Embaixada de Israel no Brasil. Ele disse que quando trouxe os filhos pequenos, levou a esposa e os filhos lá em Foz do Iguaçu, colocou eles na frente das cataratas. O mais velho ficou olhando com o olho duro e falou assim: pai, que hora que ele desliga? Não desliga, meu filho. Que loucura. Então isso aqui mana leite e mel. Isso é Brasil, né? É Brasil, vamos manter a esperança. Isso é Brasil. Boa sorte no seu mandato, te desejo. Obrigado, como mãe. vereador. Foi como vereador que eu comecei. Obrigado. Foi a minha grande escola, foi lá onde eu aprendi como se faz e como faz, né? Agradeço muito a Deus ali e saí dali. E quando me candidatei a vereador, chamei 4 amigos na minha casa para dizer: olha, estou chamando vocês para me ajudar, porque hoje eu sou candidato a senador da República. Não, você está de sacanagem, está de brincadeira? Nós temos uma eleição de prefeito e vereador. Não, mas eu sou candidato a senador. Mas como assim? Eu vou ganhar para vereador e vou ser senador da República, né? Então são raros esses casos, né, que acontecem, mas acontece, porque Deus nos criou Amém. Com a vocação do rio. Amém. A vocação do rio é o mar. Magno, você tem sido uma grande inspiração para mim e para muitos políticos dessa nova geração. E eu quero lhe agradecer pelo seu carinho de ter recebido a nossa equipe aqui. A gente está Obrigado. num ambiente aqui muito improvisado. Se você ouviu algumas vozes aqui, é que nós estamos perto de uma escada. E que bom que a gente pôde tem um auditório aí, né? esse papo aqui com o nosso senador Magno Malta. Magno, boa sorte, que o Senhor te abençoe, que você continue sendo esse arauto da verdade. Amém. E que você continue sendo essa fonte de inspiração para todos nós. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Obrigado a você. Boa sorte. Valeu, irmãozão. Valeu. Programa Edificar com Ottoni de Paula Júnior.